Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Boa noite, Francisco Brongar, nosso parceiro de projeto. Boa noite, Lígia. Boa noite, professor Rolf. Então, nós vamos começar mais uma entrevista, né, nessa live, que trata do resgate de memórias do IFSU na voz dos seus servidores. E tem por objetivo conhecer um pouco da história da instituição, não só através dos documentos legais, mas sim por aquelas pessoas que viveram parte das suas histórias ativamente, né, em trabalho, ou em alguma ligação direta com o IFSU, que, claro, tem toda a sequência de história, desde a ETP, ETFPEL, Cefet, IFSU, não importa a sigla, né, Lígia? Então, nós somos sempre a mesma instituição, que já estamos completando esse ano 77 anos, com 14 campos e a reitoria, e o KVG, que ainda é 20 anos mais antigo e que se agregou a esse projeto de instituição que a gente tanto admira. Então, boa noite a todos, vamos fazer uma rodada de boa noite para começar a nossa conversa. Boa noite, Janete, né, para a companheira de projeto. Uma boa noite a Lígia, né, minha primeira chefe na instituição. Boa noite, seu Rolf, né? Então, é um prazer tê-los aqui conosco, né? E boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aí pelas mídias sociais. Boa noite, Janete. Boa noite, Brongar. Eu não lembrava disso. Boa noite, seu Rolf. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Janete, o Brongar, a Lígia, e tudo de bom. Vamos ver o que podemos informar para nesse programa aí. Muito bem, então. Dadas as devido começo aqui, para a gente se ambientar um pouco, então, vamos começar conversando, então, com a Lígia, né, que foi a chefa do Chico aí, né? Então, vamos começar por ti. Lígia, então, quem é a Lígia? Da onde a Lígia veio? Quais são as suas origens familiares? Depois, qual é a sua trajetória de família, de filhos, de marido, né? O que ela fez na vida já até entrar na escola, o que estudou, enfim, esse teu início de caminhada aí, Lígia, conta para nós. Bom, meu nome é Lígia Marcel Gonçalves, eu sou casada, tenho 2 filhos, o Felipe, que há 7 anos foi para a Europa para voltar daí há 6 meses e nunca mais voltou, e a Bárbara, né? Sou casada com o Gilmar, sou filha do seu Peri, da dona Isaurina, adoro dizer isso porque eu tenho muito orgulho, e eu vim do fragatense, daquela bairrista que é um horror. E a minha trajetória é muito simples. Eu venho de uma família bem humilde, e na época que eu estudava, quando terminou o ginásio, o meu pai disse, olha, eu não tenho condições de pagar escola para ti, outra escola. E eu queria muito fazer magistério, muito, era o meu sonho fazer magistério. E naquela época, vocês sabem que o magistério só existia no Santa Margarida, ou no São José, que eram escolas muito caras, e no Assis Brasil, e entrar no Assis Brasil era muito difícil. E aí o meu pai disse assim, olha, escola pública, e a única escola que eu deixo tu ir é a escola técnica. Aí eu fui lá fazer o teste, né, gente, mas sem nenhuma vontade de passar, porque eu não me enxergava fazendo nenhum curso técnico, né? E eu acho que, como eu fui de sangue doce, acabei passando. E virei aluna, já era ETFPEL na época, já tinha saído da parte da ETP. E entrei na ETFPEL num período que a gente tinha uma disciplina extremamente rígida, quem estudou lá naquela época lembra bem, e eu sempre fui muito avessa às regras, né, Brongar, me conhece bem. E aí eu aprontava todas. E aqueles alunos daquela época, quando aprontavam mesmo. A Daura que me diga, se estiver me ouvindo. E eu lembro que nós tínhamos, como alunos, uma cadernetinha que eu chamava de a folha corrida, né? E o seu Pátzer e os outros inspetores, a dona Maria, o seu Dario,
né, eles anotavam todas as coisas que a gente fazia, tudo, exatamente tudo que se aprontava. E quem é daquela época lembra também que a professora Ripoll e o professor João Augusto fechavam a escola às quartas-feiras. Eu não sei se tu pegou essa época, Janete. Eles não, eles trancavam a escola e a gente tinha que assistir o arreamento da bandeira, toda quarta-feira. Então, a gente soltava 15 para 6, louca para ir para a rua, louca para sair, e a Ripoll mandava fechar toda a escola e o professor João Augusto. E a gente tinha que ir para a área da educação física para ouvir aquele discurso, né, dele, da professora Ripoll, muitas vezes do Apodi, e ficar até 6h30 lá, a hora que tocasse o hino e arriasse a bandeira. E eu, normalmente, pulava o muro, dava um jeito de fugir, né? Eu sempre me agregava ao grupo dos meninos da aula e me mandava. E um dia o seu Patzer me chamou e me disse assim, olha, a tua ficha corrida está muito grande e tu vai ser expulsa. E a gente sabe também que naquela época, quando um aluno era expulso, ele ficava com o nome sujo na praça e não conseguia outra escola, né? Não é, era bem complicado. E aí ele disse, olha, eu gosto muito de ti e só tem uma maneira de tu permanecer na escola, eu vou te conseguir um emprego. Então eu costumo dizer que eu consegui um emprego que me deu tudo que eu tenho hoje, porque eu fui a pior aluna, provavelmente, da ETFPEL. E aí eles me levaram para ser estagiária no departamento que cuidava da disciplina. Então, quer dizer, eu estava encarcerada. E me levaram para lá. E me colocaram para trabalhar com o João Manuel Paio, o Chico Guimarães, o famoso Chico das Bocas, meu grande amor aqui. Eu amo aquele homem de paixão, amei a vida inteira, ele é muito legal, era muito legal. E fui trabalhar lá. Depois, com o tempo, chegou a Maria Amélia, o Brongar, a Rita, a Elaine, e eu não sei se o Brongar lembra, mas nós chamávamos o departamento de ensino, que era DEPEN a sigla, lembra disso, Brongar? Era Departamento Eliminador de Problemas e Neuroses, né? Lembra que a gente chamava assim, de tanta confusão que tinha? E a Jane também. A Jane também. Porque naquela época, quando um aluno aprontava, era feio, né, Brongar? E como a gente pegou a época, eu peguei aquela época da ditadura, o 477, né, complicou bastante. Então, tinha um professor, que eu não vou citar o nome, óbvio, que adorava torturar os alunos. Adorava. E os alunos do noturno, eu acho que 90% ou 100%, né, Chico, eram todos alunos que realmente trabalhavam no comércio, né, pessoas que saíam do comércio e iam para a aula e queriam realmente se formar. E tinha um professor lá que complicava a jogada e os caras queriam matar o cara. Então, qual é o departamento que resolvia? O departamento eliminador de problemas de neuroses. A gente tinha que tratar com tudo isso. Não era fácil, gente. Não era fácil. E eu entrei como estagiária de 76 a 78. Naquela época, a gente trabalhava 40 horas, os estagiários. Eu acho que o Chico já entrou como servidor, né, Chico? E eu era estagiária, era eu, a Gracinha, que trabalhava com o seu Rolf, e a Estelita, que trabalhava no gabinete. E a Hilda. E quando foi em 78, teve uma lei que na aposentadoria de 2 servidores poderia entrar um terceiro, e graças ao Dr. Bonar e a Bia Passos, eu fui inserida como servidora. E estou lá até hoje. Passei por praticamente todos os diretores, Dr. Bonar, João Manuel, teve 2 gestões, Krieger, Brode, Rafael e agora o Carlos. Então, eu só... E o Platão, né? Aí o professor Platão, óbvio, que foi um dos caras que me deu grandes oportunidades na minha vida profissional. Esqueci de citar o professor Platão. E a gente trabalhava no ensino. Outra coisa que o Chico deve lembrar bem é que quando o Dr. Bonar saiu, o MEC é que nomeava os diretores, né?
e entrou o trio, o PIS. Os antigos sabem do que eu estou falando. O famoso PIS, abriram-se as portas e entra o trio Platão, Hindu e Sebastião. Né? E no início era difícil, a gente estava bem receosa para aceitar, afinal de contas eram pessoas que nunca tinham trabalhado dentro da ETFPEL, mas foi muito bom trabalhar com o professor Platão. O professor Hindu, quem conheceu o Hindu sabe que eu uso uma expressão para definir o professor Hindu, que ele é um anjo personificado, né? Ele era um cara extremamente humano. E o professor Platão, quando entrou, eu saí do departamento de ensino na época e fui trabalhar no PEB, no Programa de Bolsas de Estudos, que até hoje eu digo uma coisa sobre o PEB, que era a não elitização do ensino nas escolas técnicas. Né? Porque vocês dois sabem, mas a maioria não sabe, a gente selecionava alunos filhos de sindicalizados. Então, tinha o S1, o básico e o protécnico. E eu fui trabalhar no PEB, na gestão do professor Platão, e fiquei no PEB até ser extinto. Né? O aluno recebia a bolsa até o final do curso. Depois disso, eu trabalhei com o João Manuel, quando o João Manuel foi eleito, trabalhei no gabinete. Depois do João Manuel, eu continuei com o Krieger, trabalhei com a Beth, aprendi muito, que muito sei, devo a Carmen Elizabeth Marques Dias, minha grande amiga. Ela me ensinou muito, ela soube domar a liginha que existe, né? Me colocar meio no prumo, porque eu era muito loucona, e ela tinha aquela coisa de ensinar dentro da escola o que a gente aprenderia numa empresa, o comportamento e tudo aquilo. Então, devo muito a Beth, que eu aprendi da parte administrativa. E depois do Krieger veio o Brode. Quando o Brode assumiu em 2005, eu fui trabalhar na SME, como chefe de gabinete do João Manuel, fiquei até o João Manuel sair, voltei para o Instituto, porque na época do Krieger, ele me colocou na extensão, eu fui substituir a Denise Silveira, né? Fui para trabalhar nos cursos extraordinários e eventos, substituindo a Denise. Depois fui para o gabinete dele. Quando eu retornei, na época do Brode, eu fui para a atual DIRPEX, com o Renato Meirelles, meu chefe, trabalhando também com extensão, que é uma coisa que eu gosto, trabalhar com a EJA, né, com alunos, né, jovens e adultos e trabalhadores. E depois do Renato, dessa época toda, o Rafael foi ser diretor da DIRPEX, na gestão do Nogueira, que eu tinha esquecido, mais um diretor que eu passei, não lembrava, a Janete também, porque foi diretora da unidade, né, Janete? E a Gisela. Então, nossa, eu já passei por muito diretor, gente. Cacete, meu Deus do céu. Bom, e aí, do Meirelles, depois o Rafael Leitz, que foi ser diretor da GIRPEX, e eu continuei na extensão, trabalhando com cursos para capacitação de servidores, de trabalhadores, todo tipo de zona portuária, trabalhava, né, nessa área aí. Aí o Rafael se candidatou a diretor, eu fui com ele como assessora, e agora eu voltei para o Reduto, eu voltei para a DIRPEX para continuar também a extensão. Então agora eu estou com o Alisson, e o último diretor que eu estou passando, né, eu não sei se estou ao próximo, se não me aposento antes, é o Carlos. Em resumo, a minha trajetória é mais ou menos isso. Eu só tinha esquecido dessa coisa do Chico. Mas então, seu Ruth, a Lígia já falou um pouquinho aí da vida dela. Nos conte um pouco da sua vida aí, não só da vida na instituição, mas da vida privada, etc. A senhora é casada, tem filhos, né? Trabalhou também na iniciativa privada. Nos conte um pouco aí da sua trajetória na instituição aí. Eu sou Rolf Lichtnoff. Eu nasci em Pelotas, no atual município do Arroio do Padre. Eu sou casado com a Gladys Fiz e tenho 2 filhos. O Daniel, que está na Universidade de Santa Maria, e o
e o Marcos. O Marcos trabalha na TOTOS, em Porto Alegre, casado com a Deise, e tenho lá 2 netos. Né? Eu entrei na escola em 1962, já faz tempo, na área administrativa. Então, nessa área administrativa, a escola, na época, tinha o poder de receber dinheiro e também de fazer os pagamentos. Então, fiquei na fase também de tesoureiro na escola. Depois, nesta época, convém fazer um registro histórico, a escola, pela Lei 3.552, que era o órgão de administração direta, passou para a autarquia. Como autarquia, então, era o Conselho de Representantes que tinha autonomia de estabelecer o plano de cargos e salários, de nomear o diretor, essa parte toda. Era o Conselho de Representantes com o órgão máximo da instituição. Depois, esse conselho foi extinto alguns anos depois. Trabalhei depois na área de contabilidade, na seção de contabilidade da escola, e depois acumulei a seção de contabilidade com a divisão financeira. Aí fiquei diversos anos, e depois, não me lembro bem a data, fiquei com o chefe de departamento de administração, que na época tinha, no momento era chamado de coordenadoria de administração, depois passou para o departamento de administração. Aí eu fiquei diversos anos. Aí trabalhei 15 anos com assessoramento direto ao diretor de então, o doutor Ildemar Bonar, 15 anos direto. E também era responsável pelo orçamento da escola. Na época já era a Escola Técnica Federal de Pelotas. Quando eu entrei era ETP, em 62. Depois já tinha transformado em Escola Técnica Federal. Aí, 15 anos que era também encarregado pela elaboração do orçamento da instituição. Não tinha nada de computadores, tinha muitas viagens a Brasília, era tudo com papéis. Você tinha que apresentar projetos e discutia lá com técnicos do Ministério, eles depois iam definir os recursos para as instituições. Então, isso me obrigou a viajar bastante para Brasília. Aí, depois, eu fiquei um período também cedido para a Universidade Federal de Pelotas. Aí eu ocupei o cargo da Universidade Federal de auditor, auditor interno e de pró-reitor administrativo da Universidade Federal. Aí depois voltei para a escola, que era minha lotação. Aí, não sei se vocês devem se recordar, o professor João Manuel foi nomeado secretário do Ensino Tecnológico em Brasília, e aí eu fui nomeado um substituto, diretor em exercício, para responder pela direção da escola, já que, naquela época, a estrutura não tinha um vice-diretor. Aí eu fico respondendo. Aí tem algum registro. Eu enfrentei a primeira greve da Escola Técnica Federal de Pelotas, que durou 77 dias. Marungá deve se lembrar, 77 dias. Lembro, sim. Hein? Lembro, sim. Lembrar bem. Mas aí houve, através do diálogo, acho que acabou tudo bem, não houve piquete, foi tudo conduzido com as diversas alas da direita, do centro, da esquerda. O problema era o diálogo, eu sempre fui no ponto de vista do diálogo para enfrentar as situações. E numa dessas ocasiões, eu disse, diretor, em exercício, eu fui a Brasília, porque em função da greve e outros assuntos, voltando de Brasília, encontrei um cidadão, não vou dizer o nome dele, de Pelotas, no aeroporto, na volta, no aeroporto de São Paulo, e ele olhou para mim assim, eu digo, o senhor está de diretor em exercício, termine com a greve da escola, onde se viu a escola técnica entrar em greve, que normalmente
que entrava em greve era a Universidade Federal. As escolas técnicas não era difícil entrar em greve. Aí eu olhei para ele assim, não respondi muita coisa, porque não caberia. Eu disse, era uma greve nacional, mas eu me lembro perfeitamente. Termina com a greve, etc., que estás diretor, é a tua responsabilidade. Um empresário de Pelotas. E aí, mas você tem que conduzir o processo. Não seria por aí, seria através de acordos nacionais, etc., que a gente estava mantendo em Brasília para ter uma definição que dependia do Ministério da Educação, das universidades federais, das escolas técnicas, agrotécnicas, etc. Então, não era um problema simplesmente colocado por esse empresário de Pelotas. Hoje, eu nem sei se ainda é empresário, mas era uma visão que ele tinha, você tem o poder, termina com a greve. É uma visão totalmente absurda. Só quem não tinha vivência de uma instituição de ensino, principalmente na área pública, fazer tal afirmativo. E aí foi indo. Acabei também, já falei que estive na universidade, mas também tive muito tempo na Universidade Católica. Normalmente eu exercia lá atividade noturna. Eu lecionava lá contabilidade pública e orçamento público. Lá tive, somando tudo, 42 anos na Universidade Católica. 42 anos. Também lá exerci o cargo de pró-reitor administrativo por um período, e foi minha parte acadêmica de lá. Lá também resultei na publicação de 2 livros, chamado Contabilidade e Administração Pública, e o último foi 2016, que é Orçamento Público. Então, fiz uma produção também em termos de material para os acadêmicos da universidade e para o próprio mercado. Então, uma síntese, algumas coisas que acontecem na vida, a gente vai enfrentando. Em determinados momentos, muitas dificuldades de execução, de orçamento e outros problemas, mas a gente teve sempre as condições de tocar com um diálogo com os funcionários, etc., com a direção. E também, tive ainda uma ação junto ao Ministério. Ainda fui consultor do sistema financeiro do MEC. Na época tinha a Inspetoria Geral de Finanças, era um órgão do Ministério. Eles visitavam todas as instituições. Aí eu fui nomeado também consultor do sistema financeiro e de contabilidade da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação. Aí também exigiu viagens, não só para Brasília, mas também para outras regiões do Brasil, para atender determinações do Ministério. Bom, em síntese, coloquei alguns dados. Agora aguardo algumas perguntas dos colegas. Nossa, que belas histórias, né, que a gente está vendo aí. Isso me faz eu ter que discordar do que muita gente fala do problema do servidor público, que o servidor público não trabalha. Todas as entrevistas que nós tivemos até o presente momento são com servidores públicos e que trabalham muito além daquilo que seria o exigido da sua profissão, tempo de serviço. Olha a quantidade de tempo que a Lígia já está aí na instituição, o Rolf, além do IFE, na Universidade Federal, consultor do MEC, enfim. Então, nós temos aqui elogiar, né, um trabalho de tantos e tantos servidores públicos, né, que trabalham pela oferta, né, de uma qualidade de serviço à sociedade e ao cidadão. E ao ouvir a fala de vocês, né, a Lígia, lembrei que, Lígia, tu deve ter sido um pouco responsável também quando eu entrei na escola, porque eu era filha de um sindicalizado, né, lá da colônia, do Sindicato Rural, e entrei no pré-técnico,
exatamente por causa disso, né? Em 78 fiz o meu PT e depois S1 e assim segui o baile, né? Então a gente vai lembrando das histórias. E tu foi falando também para a gente não errar, né? Eu tinha colocado até no nosso chat ali que o professor Rolf, né, tinha sido o diretor substituto do João Manuel, quando o João Manuel esteve na CETEC também, tu vê, também foi um grande trabalho, né, realizado pelo próprio João Manuel lá em Brasília. E o professor Rolf substituiu ele, e eu lembro que, inclusive, ele não tinha um quadro na parede que lembrava dessa época, e na gestão do Brode, a gente, na verdade, foi o Antonião que sugeriu, dizendo, olha, o Rolf foi diretor aqui, não tem nada que diga, e aí a gente acabou fazendo essa reverência, né, ao tempo que ele ficou como diretor da instituição. E, enfim, então temos aí a história, mas também na sede teve o Renato Meirelles, que foi o primeiro diretor da sede, e depois o Jorge Arley também, né, antes de mim, foi na época do Krieger. Então, só para a gente completar aí a lista de diretores que já passaram dentro aqui no Campus Pelotas. Mas, Lígia, tu tem bastante história, né, e algumas até que se entrelaçam comigo, cada vez eu vou aprendendo mais. E naquela década lá de 70, tivemos muitas histórias bonitas dos nossos extra-classe, que tu fizesse parte, né? Então, eu queria que tu falasse para a gente um pouco, né, da nossa grupo de teatro, que agora até tem retornado às atividades, mas teve uma época em que nós tivemos, inclusive, grandes pessoas desempenhando a função no teatro, como diretor do teatro, como pessoas que ali estavam participando, né? E tu também fizesse parte disso. Então, nessa época lá, se quiser falar um pouquinho sobre essa atividade extra-classe, que foi uma das que tu participasse bastante, né? Fala para nós. Bom, primeiro eu quero me desculpar com o professor Rolf, porque eu fui citando os diretores com quem eu trabalhei e acabei esquecendo do professor Rolf, que eu trabalhei diretamente com ele no período que ele foi interino, substituto, em exercício, não sei bem o termo, né? E segundo, da minha vida, eu esqueci de falar uma coisa que, se eu não falar, além de 2 filhos, eu tenho 5 sobrefilhos. São meus 5 sobrinhos, que eu chamo de sobrefilhos. O Clóvis, a Lisiane, a Sabrina, a Manuela e o Eduardo. Então, na verdade, eu tenho 7 filhos. Então, se eu não falasse, eles iam cortar meu pescoço. Bom, falando extra classe, eu participei do diretório, né? Na época era Grêmio, eu peguei finalzinho do Grêmio, início de diretório, do Centro Cívico, né? Com o professor João Augusto. Agora eu me encontrei mesmo, depois foi no teatro, eu entrei no teatro da escola. Em 74, o teatro, 74 começou ali, o forte do teatro. Em 75, o grupo do Zero Hora, Zé de Abreu e outros ganharam o prêmio do Festival de Arcozelo, no Rio de Janeiro. E ali já quem dirigia o grupo era o Zé de Abreu, hoje o ator aquele global. Quando eu digo que eu sou meio global, ninguém acredita. Né? Então, nós fomos fazer o teatro com o Zé. E eles estavam vindo, naquela época, de uma... foi muito importante, porque o teatro da escola, que ninguém conhecia, vai para o Rio de Janeiro, concorre com os maiores nomes de teatro amador e traz o prêmio de Arcozelo. E aí entrei, continuei, fui para o teatro com o Zé de Abreu, com a Cleusa, e com ele eu fiz Sonho de uma Noite de Verão, com a Cleusa, com o Zero Hora, com a Cissa, com um grupo bem grande, a Leni, a Gleicimara, a Liane. E eu lembro que o Zé nós fazíamos uns exercícios de autoconhecimento, e eis que, de repente, chega uma menininha vinda do interior, né, muito tímida, que se chamava Janete Ott, que se chama Janete Ott, e ela foi para o teatro. Imagina, chegou lá e encontrou aquele bando de doido, que a gente ensaiava, não sei se a Janete lembra, até 3 da manhã, a gente vivia, o meu pai dizia, leva a tua cama para dentro da escola, porque eu não saía mais de lá. Eu já trabalhava, mas fazia teatro. E aí a Janete entrou, foi recebida por todos, e o Zé nos chama para uma atividade de reconhecimento corporal,
onde todos fechavam os olhos e tinham que se tocar, mas tocar o corpo inteiro. Gente, eu não sei como é que essa criatura não saiu correndo do teatro, porque ela ficou vermelha, roxa, amarela, tímida, nervosa. É ou não é, Janete? Verdade, né? Oi. Lígia, nunca fiquei tão desesperada que nem naquele dia. Eu não sabia nem o que fazer. O pessoal se apalpando todo lá. Nossa Senhora. Exatamente. A Janete ficou, olha, vocês tinham que estar lá para ver o desespero dessa criatura. Bom, continuando. Aí nós trabalhamos com o Zé, ele ainda fez a última peça que ele fez, eu acho que foi Sonho de uma Noite de Verão, e eu lembro que eu queria o papel principal, imagina que eu não ia querer aparecer, né? Só que o papel principal tinha que cantar. E o Zé de Abreu me disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão desafinada na vida quanto tu. Não dá. Testou o papel na hora de cantar com uma gravação, não dava. Depois do Zé, veio o Armando. E tem um detalhe, gente, muito importante, que quando eu estava no teatro, ainda era a época da ditadura. E quando a gente ia apresentar a peça, vinha o censor de Rio Grande, sim. E a gente apresentava. Se ele não tivesse, estava o diretor. E a gente tinha que apresentar toda a peça para ver se não tinha nenhum corte. Na do Sonho de uma Noite de Verão, não deu nenhum corte do censor, mas deu do meu pai. Porque o meu pai foi assistir a peça e no meio da peça eu era carregada no colo, eu era tisbe, e eu era carregada no colo pelo 0 Hora, se não me engano. E o meu pai achou aquilo de um absurdo, eu me expondo para toda uma plateia. O censor foi ele, quase me tirou do teatro, mas eu continuei. E aí tem 2 histórias bem interessantes do teatro, que uma delas, ainda da época do Dr. Bonar, nós emprestamos o auditório da escola para uma peça vinda do Rio de Janeiro. Eu não sei se o professor Rolf vai lembrar disso. E nós emprestamos o auditório para essa peça de atores. Um deles, inclusive, eu sou noveleira, quem está vendo de novo a Fina Estampa, ele trabalha de garçom naquelas cenas ali, no restaurante aquele. E Miriam Pires, não lembro mais quem. E sentamos todos, o doutor Bonar na primeira fila, todo mundo ali, né, assistindo, e já tinha passado pela censura, óbvio. Só que no meio da peça, os atores todos tiraram a roupa. Todos, homens e mulheres. E ficaram pelados, como vieram ao mundo. Gente, era muito engraçado ver a cara do doutor Bonar e dos outros professores que estavam assistindo a peça. Eles não sabiam se eles paravam a peça ou o que se fazia. Foi muito engraçado. E aí, depois que o Armando, voltando, né, que o Armando foi ser diretor, nós fizemos uma peça, a Janete deve lembrar, do Cláudio Penades, um grande colega de teatro, morreu muito jovem o Cláudio, e nós fizemos uma das peças que a gente fez foi o Excluso. E aí o professor Platão não vinha mais censor de Rio Grande, mas o professor Platão tinha que passar, né, o crivo na peça. E na peça tinha uma cena que induzia de que fosse uma relação, mas não tinha cenário, era só um balcão, eu não sei se o Chico viu essa peça, era só um balcão, e eu e o Cláudio Penades fazíamos uma performance lá em cima. Nossa, foi bem complicado, mas passou. E aí, no teatro, eu fui a vários, acho que 3 ou 4 festivais de Ponta Grossa, que eram os melhores festivais de teatro que existiam, né? E nós fomos várias vezes para lá. Então, o teatro foi um grande aprendizado para mim. Foi para a Janete também, porque eu acho que ela perdeu um pouco da timidez. Eu falei, Janete, que eu ia te entregar. Do teatro, eu acho que é mais ou menos... e nos festivais de Ponta Grossa, eu lembro que a Cleusa, eu, a Taninha e aquela turma toda, já com o Vilney diretor, porque o último diretor foi o Vilney Varzim, eu lembro que a gente ia com muito pouco dinheiro. E eles nos colocavam ou em hospitais, ou no quartel, né? E a gente comia na universidade. Eu lembro que a gente tinha muito pouco dinheiro, então a gente fazia amizade com as meninas que serviam o restaurante, e elas nos davam escondido laranja, para que de noite a gente pudesse ter o que jantar. Então a nossa janta era laranja. Mas foram
anos muito, 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 muito divertidos mesmo. Eu queria colocar um registro. Na década de 70, a Escola Técnica Federal de Pelotas, depois de uma análise pelo Ministério da Educação em todo o país, das escolas técnicas, das universidades federais, foi considerado, tinha a melhor estrutura administrativa de todas as instituições ligadas ao MEC no país. Isso tem um registro, foi na década, acho que 73 ou 74, um registro histórico, muitas nem se lembram desse fato, mas é um dado histórico. O ministro da Educação na época era o Jarbas Passarinho, já falecido, um coronel do Exército, mas é um fato que eu registro. Depois, também, em consequência disso, eu acabei recebendo do Ministério da Educação a medalha Nilo Peçanha, por relevantes serviços prestados à educação tecnológica do Ministério da Educação ou do país. Foi uma medalha que eu recebi, está bem guardadinho aí. Uma recordação importante que eu tenho da instituição e dos serviços na área das escolas técnicas e do ensino técnico do país. Então, eu vivi muito. Eu comecei lá, simples. Eu vim do interior, vocês já perceberam de onde eu vim. Lá da colônia, né? Então, não foi fácil. Evidentemente, no Gonzaga, na Católica, mas tudo com dificuldades. E na escola, eu tive uma grande oportunidade. Também sempre agradeço ao Dr. Bonac, que deu muitas chances de fazer cursos em termos locais e também dentro do país, para o aperfeiçoamento meu e também, porque, que era importante. Havia uma evolução muito grande em termos de tecnologia. Mas era um processo gradativo. Tens um registro que eu faço. Depois eu vou me lembrando de outras coisas. Mas então, seu Rufus, só para né, já que o senhor falou, né, o senhor teve para nesse período e foi foi uma das pessoas, né, que organizou a instituição, né, que ajudou a organizar toda a estrutura administrativa para a escola, que o senhor entrou em 62, a escola, né, e aí vamos tratar de escola, era muito pequena, né, e ela foi crescendo, e o senhor teve por todo esse período aí à frente dessa organização, né, quando chefe do departamento de administração. E também mais uma coisa assim que eu lembrei agora, o professor João Manuel sempre contava uma história, que certa feita vocês foram a Brasília e tinha havido um corte no orçamento da instituição, né? E aí vocês chegam e disseram, não podemos voltar para Pelotas sem esse dinheiro, a instituição não vai funcionar. Aí vocês foram no gabinete do Krieger, que era senador, né? E ele ligou para o Ney Braga, aí vocês conseguiram. Então, o senhor poderia falar um pouco dessa parte da organização da instituição administrativamente, que o senhor participou e foi um dos mentores, né? E também essa história aí, né, do orçamento aí, passado pelo senhor, pelo professor João Manuel. Não, o orçamento, hoje está tudo muito fácil, né? Hoje você não sai, hoje você faz tudo por computador. Na época era por papel, tinha que ir lá defender suas propostas, seus projetos, e passava no Ministério da Educação por técnicos. No Ministério, eu me lembro bem quem era coordenador do orçamento, era o Dona Odete, coordenadora, depois tinham diversos técnicos, a gente então discutia com esses técnicos, depois passava por ela, depois passava para o secretário-geral, hoje é secretário executivo. Então, ficava uma semana, às vezes, discutindo todas essas peças. E dependia muito, na época, das propostas que tu apresentava. Hoje, praticamente,
é diferente. Hoje o governo já define um valor para a instituição, na realidade, fala que vai fazer orçamento, na realidade vai fazer um plano de aplicação, já te definir o valor, tanto para pessoal, tanto para outros custeios, tanto para capital, já está definido. Naquela época nós tínhamos condições de defender os projetos, claro, na área de pessoal tinha um limite, 10% para o pessoal administrativo e 50% para o pessoal docente. Então, você tinha um limite ali. O resto, você defendia em projetos e depender de tudo que você apresentava, mas era tudo no papel. Hoje você faz no computador. Hoje o Ministério informa, você tem uma dotação X e faz a distribuição no orçamento, nos projetos, faz a alocação. Então, na realidade, hoje você não discute. Vai discutir com a máquina, não dá, né? Mas na época tínhamos chance de discutir nos altos escalões do Ministério a tua proposta orçamentária. Tudo isso passou. Então, é fase do processo. Hoje, o Ministério te informa, você tem um valor X, o que é que vai fazer? Vai distribuir dentro dos projetos e uma parte já vinculada a pessoal e outros custeios de capital. Na época a gente discutia, é diferente. E era no papel. Então, dependia muito da argumentação e dos projetos apresentados. Eu me lembro bem, você passava por um técnico, que era chamado analista, e depois, pela coordenação de orçamento, depois secretário-geral. Eu passei alguns períodos, também era convocado pelo Ministério para ser analista. Então, alguns anos eu participei como analista dentro do Ministério para examinar propostas de outras instituições orçamentárias do país, na época da elaboração dos orçamentos. Então, havia uma convocação. Não era convite, não, era convocação. Aí outras atividades que realizei, bem mais difícil, uma vez em Belém do Pará, que eu tive de ex-ofício, uma situação delicada lá, mas eu tive de ir para determinação, ex-ofício, você não tem como, até aqui, né? Aí, mas tudo bem. São fases da vida, e eu aprendi muito na escola, devo muito à escola, principalmente ao Dr. Bonar, em função da oportunidade que me deu de tocar, ser responsável, etc. Então, vai fazendo. Claro que ele tinha a decisão final, mas ele deu muita liberdade para tocar a atividade administrativa no sentido geral. E aí foi muito bom. A mesma coisa eu enfrentei na Universidade Federal. O doutor era o professor Rui Antunes, não registra a parte. Eu fui coordenador de estudo de toda a universidade. É contigo. Tudo bem, faz parte da vida, né? Mas na escola foi muito importante para mim. Um outro questionamento. Eu não me lembro do futuro também, né? Se te davam carta branca aí para tu trabalhar, Rolf, é porque tu tinha capacidade, né? Não se dá carta branca se a pessoa não tem bala na agulha, como se diz, né? Se inspira confiança, né? E faz um bom trabalho. Então, tenho certeza que todo o trabalho desenvolvido foi de excelente qualidade, né? Com todas as honras que já foram dadas. E, Rolf, a Lígia, eu sei que ela participava, e tu participava dos campeonatos lá, daquela semana da escola, quando se faziam as atividades interpessoais, jogos da primavera, jogo da vassoura. Tu pode nos contar um pouquinho o que era essa semana da primavera? Depois a Lígia pode complementar aqui, né? E só antes de entrar no assunto, eu só quero lembrar, assim, porque a gente não vai mais falar do teatro, né? Que hoje o Flávio Dornelli está à frente, né, do teatro, né? E o teatro tem feito as suas atividades aí na instituição, só para registrar isso aqui também. Mas então, Rolf, conta um pouquinho aí dos Jogos da Primavera, depois a Lígia vai contar umas proezas dela nessas atividades. Eu participei também nesses jogos, porque era importante, havia uma confraternização, às vezes extrapolava um pouco, teve um caso que extrapolou, mas não vou registrar.
E eu estava bem diretor de exercício de enfrentar o problema. Tá? Mas não vou entrar em detalhe aí. Tá? Mas participei no... Alguém deve se lembrar, né? E eu participei nos jogos e também nas corridas. Eu sei que de 3.000 metros, numa das competições, eu tirei segundo lugar nas corridas de 3.000 metros. Acho que eu corria um pouco naquela época. Hoje está bem mais difícil. Mas isso sei bem. E era importante essa fase toda. Eu me lembro também, tinha na Associação dos Servidores, tinha lá mesa de ping-pong, de jogos, etc. Então, ia lá jogar ping-pong. Hoje chama tênis de mesa, na época era ping-pong, né? O taco. Então, toda uma situação passou. Agora são outras fases da nossa vida. Tudo bem. Então, eu participei praticamente em todas as competições desses jogos promovidos pela escola, pelas entidades, pela associação. Tudo bem? Lígia. Oi. Vai, Lígia. Vai, para de rir, vai contar para nós um pouco. Não, o Rolf não se animou a contar, mas tu conta. Ele não teve coragem de expor a gente, mas ele é um gentleman. Não, assim, eu estou ouvindo o professor Rolf falar, e eu estava lendo também ao mesmo tempo as mensagens, né? O Ércio lá de Curitiba dizendo que Ponta Grossa, que o festival que eu falava é a FENATA, e que existe até hoje, né? Esse é o nosso colega, o Ércio, lá de Ponta Grossa. E a Marta falando da saudade que ela sentia da tia Maria correndo a gente com chinelo nos corredores. Eu estou mais afetiva, eu acho que as minhas memórias não estão tanto assim técnicas e administrativas, mas estão mais afetivas, né? E aí, quando a Marta colocou, realmente deu saudade da Dona Maria, né, da tia Maria, porque quando ela não tinha mais o que fazer, ela tirava aquele chinelo e saía aqui tentando achar a gente para socar para dentro da sala de aula. Nossa, isso é muito bom mesmo. E dos jogos, eu me lembro que hoje sindicato, né, mas na época era a CTFPEL, que foi criado o primeiro, o que começou tudo isso foi o professor Zeno, se não me engano, né, Janete, o Zeno, o Luiz Ross, que começou, né, o nosso hoje sindicato, Zeno, Luiz Ross. E naquela época era muito legal, porque hoje é bem diferente. Naquela época a gente tinha um convívio mais familiar, porque era menor, né? Nós tínhamos menor número de professores, de servidores, então a gente conseguia viver mais como uma grande família. E aí se criaram os Jogos da Primavera, que foram ótimos, com exceção do Jogo da Vassoura. O Jogo da Vassoura ficou tão famoso que eu lembro que um ano o João Manuel trouxe, o Rolf vai tentar me dizer o nome, a secretária da CETEC, Roseli, é isso? É isso, Rolf? Acho que foi isso, sim. Acho que eu não me lembro bem, mas... Roseli. E aí, eu lembro que ela chegou e disse assim, eu quero assistir os jogos. Que legal, né? A secretária da CETEC, na época, mega autoridade, tapete vermelho. Não, eu quero assistir o Jogo da Vassoura. Ou seja, todo mundo já sabia que o maldito Jogo da Vassoura existia. E para quem não sabe, o Jogo da Vassoura eram 10 mulheres em campo com uma vassoura cortada na parte mais dura, uma bola, um juiz que normalmente era o coitado do Idílio, que sofria todas o Idílio, e eles largavam a gente dentro do ginásio para jogar futebol com uma vassoura. Óbvio, né, gente? O pessoal diz que eu sou muito branca e franca. Nossa, a gente aproveitava o jogo da vassoura, muitas vezes, para tirar todas aquelas pendências que a gente tinha com algum colega. Eu lembro que a Rita e a Lili, o Chico vai lembrar, a dona Lili era a mais aficionada pelo jogo da vassoura. A Lili era uma guerreira em campo, todo mundo queria ficar no time dela. E a Rita saía com as canelas todas roxas, não tinha como. Te lembra da Maria Mendonça no Jogo da Vassoura?
Maria Mendonça. Professora Maria Mendonça? Isso. Não, e teve um ano que teve o jogo da vassoura e a Séries me acertou no nariz. Eu fiquei muito brava com ela, muito brava. E nunca mais joguei o jogo da vassoura. Por quê? Porque todo ano eles dividiam a escola em 4 cores, azul, verde, amarela e vermelha, né? E todo ano separavam os times. Eu lembro que teve um ano que eu fiquei no time contrário do João Manuel, eu era funcionária dele, quase fui demitida de tanto que eu briguei com ele por causa dos jogos. E todo ano eu caía no time da Séries. Jogo da vassoura, eu não jogo. Jogo da vassoura, não jogo. O ano que eu caí no jogo contrário das Séries, no time contrário, eu resolvi entrar em campo. Deve ser isso que eu estou falando, o Rolf, né? E aí, claro, que nós tiramos, é isso que você estava falando, né? Que ele foi um gentleman. E aí nós tiramos a nossa rixa, né, do jogo. Eu tinha a bola de um lado e as Séries do outro. E eu não percebi e joguei a vassoura para o lado contrário da bola. Óbvio que o juiz me expulsou, eu fui parar na sala do professor Platão, ou do Rolf, não lembro, mas eu sei que um deles me chamou, acho que foi o Platão, porque tinha sido um caos. Resultado, aí, eu já acho que já era o Nogueira, eles resolveram tirar fora o jogo da vassoura, porque era realmente, eu não era a única que brigava não, gente. Eles chegaram à conclusão de que o jogo da vassoura era o momento de resolver as pendências pessoais, e aí tiraram o jogo da vassoura. Mas tinham outras modalidades, corrida, era maravilhoso. Os Jogos da Primavera, é uma pena que não se recupere isso dentro da instituição. Porque era um momento... Basquete também tinha. Basquete. Um grupo. João Manuel jogava, o professor Indu e João Manuel jogavam muito basquete, né, pela altura, então já levava uma diferença em relação aos demais. Mas eu joguei basquete também. É verdade, é verdade. E agora ele falou Indu, deixa eu só contar uma historinha de lá, que o professor Indu, todo mundo sabe que era aquele anjo personificado, né? Ele queria ajudar todo mundo, só que ele ficava meio assim, horrorizado com algumas coisas que a gurizada fazia. E um dia vinha passando um aluno carregando o outro no colo, fazendo um escândalo, e o Indu disse assim, meu filho, o que é isso? Põe teu colega no chão. E o guri se assustou e disse, não, é que ele torceu o pé, e nós temos aula no 3º piso. E o Indu, coitado, pegou o cara e carregou até o 3º piso para levar para a aula, e era mentira. Meu Deus, tinha que ser expulso um guri desses para fazer uma mentira dessa com o coitado do senhor Indu, que era uma Agora pessoa... eu lembrei do Indu. É verdade, mas muito boa essa história. Eu não cheguei a jogar nunca o jogo da vassoura, mas eu assisti, né, porque em 78, 79, quando ainda acontecia o jogo da vassoura, né, jogos de primavera, assim, foram mais adiante, e eu como aluna, eu era estagiária também e tudo, e daí eles me deixavam, eu assistir, eu gostava muito, eu achava muito divertido. Me lembro da Eva também, que era guerreira nos jogos da vassoura e tudo mais, né? Mas, enfim, continuando aí as histórias, né? O pessoal tem colocado no chat, lembrando de professores, assim, falam, você cita a Maria Mendonça, ele já foi a melhor professora de matemática que eu tive, outro disse que foi o Caldela, e assim, tem gente de todos os lugares, inclusive a minha amiga, nossa amiga, né, Lígia Jussara, está nos assistindo, mandou um beijinho. Ai, Ju! Lá dos Estados Unidos, né? Ju, querida! Minha Pocahontas! É verdade, estive lá visitando ela agora em janeiro. Mas, enfim, continuando, sabe o que eu queria saber, professor Rolf? Sim. Como que tu está lá desde 62, eu nasci em 63, eu sei que foi assim, não é desde sempre que as mulheres estudaram na escola, né? Como é que foi esse início de abrir espaço para as mulheres estudarem dentro da escola? Acho importante a gente aproveitar alguém que esteve lá naquela época, né, no início, lá de mais tempo, para conversar um pouquinho e nos contar um pouquinho como é que isso tudo começou. Em 62, o número de alunos era, acho que em torno de 300 ou 400 alunos, por aí, em 62. Então, na realidade, tinha uma estrutura, mas o número de alunos era em torno disso aí.
E aí tinha também um internato, evidentemente, só masculino, os maiores e menores. Ficava lá em cima, né? Então, isto acabou, acho que lá pelos idos, 65, 66, eles terminaram com um internato que ficou inviável. Até baile tinha na escola, nos idos lá na década de 60, etc., final da década de 60. Fazia um baile na escola. Eu nunca fui, mas eu sei que quis fazer um baile lá. E depois isso tudo foi eliminado porque criavam atritos. E o próprio internato também geraram alguns atritos no internato. Aí o Conselho de Representantes, que na época era o órgão máximo da instituição, tinha o poder de nomear diretor, de destituir diretor, era tudo com o Conselho. Aí levaram a matéria para o Conselho e eles terminaram com o internato. E depois foi aumentando o número de alunos, a estrutura também melhorou, e depois, finalmente, eles permitiram o ingresso também feminino. Mas foi todo um processo, não foi de uma hora para outra, foi um processo. Não me lembro bem em que ano que aconteceu o ingresso feminino, mas antes não era permitido. Era que nem os outros colégios, Gonzaga também não permitia, a Agrotec também, os outros não permitiam o ingresso de feminino. E a escola foi a mesma coisa. Depois abriram. E acho que foi muito bom, quer dizer, tudo tem seu tempo, né? Tem que ocupar os espaços femininos também. Mas foi um período difícil para a escola lá, com estrutura, com dificuldades orçamentárias, etc. Não foi nada fácil. E aquele internato, tinha que dar janta, almoço, café da tarde, janta, etc. Consumia praticamente os recursos da instituição, que já eram limitados, e aí sobrava pouco para investimentos em laboratórios e outras coisas. E o governo não dava muitos recursos para essa finalidade. Você tinha que tirar do orçamento geral para essa finalidade. E ainda tinha a Caixa Escolar que atendia o problema de assistências de alunos carentes, coisas assim, né? Tinha a Caixa Escolar, também foi extinta. Eu até andei contabilizando a atividade da Caixa Escolar, que era separada, que era independente da escola, tinha uma diretoria, etc., né, da Caixa Escolar. Acho que vocês não participaram desse processo da Caixa Escolar. Depois entrou tudo no orçamento, os programas assistenciais entraram tudo no orçamento, terminaram com esses anexos todos. Mas o ingresso eu não me lembro bem em que ano que houve o ingresso da feminino, não me lembro bem. Mas acho que foi importante porque hoje, né, não se admitiria só alunos masculinos, não tem nem sentido. Então, foi um processo. Eu acho que foi em 72, entre 72 e 74, Rolf, porque eu comecei a estudar em 74 e recém estavam chegando as meninas para estudar. Eu não vou te precisar. Eu acredito que foi por aí, sim. Mas, Lígia, os Jogos para a Primavera, né, eles terminaram, né, quando o ano letivo passou a ter 200 dias e as férias dos professores terem 45 dias. Então, foi na mesma época que se terminou com as recuperações no final do semestre letivo, né? Lembra que a gente fazia aqueles levantamentos dos aprovados, reprovados e recuperação, que era uma semana de doido assim, para a escolaridade, e nós dois fazíamos, né, à mão isso. Mas nos fala um pouquinho aí do grupo de ex-alunos aí. Estou lendo aqui que o Voels, o Antônio, está mandando para a gente um oi da Bolívia. Vocês devem ter visto aí. Uhum. O que eu tenho a dizer assim? O grupo de ex-alunos, a gente sabe que os alunos que estudaram na ITP e na ITFPEL até os anos 90, eu acho, né, Chico? Era uma relação muito forte entre alunos e a instituição. Né? Tu estudou lá, tu sabe disso, a Janete também.
E quem é da antiga ETP, então, parece que não consegue nunca se desvincular. É realmente a segunda família desse povo. E aí teve um período que a gente começou a receber muitos alunos na escola, né? No IFSU, hoje IFSU. E eu conheci o Paulo Denis. O Paulo Denis era um aficionado pela ETP. E o Paulo Denis criou um grupo dos ex-alunos. E aí ele se juntou o Hércio, se juntou o Boldan, o Ademir. Gente, vocês que são do grupo, me perdoem se eu não falar todo mundo, mas é um grupo muito grande. Mas o Paulo Denis começou a agregar ex-alunos. E ex-alunos que eu falo é desde 70, 58, 60, 62, não importa, né? E ele começou a juntar esse pessoal e começou a acontecer o encontro dos ex-alunos. O ano passado a gente fechou o 12º, é isso, Janete? Não sei. O microfone está fechado, Janete. 12º, Lígia. Foi Isso. o ano passado, em outubro, foi em Porto Alegre. Esse ano era para ser em Osório. Não sei se vai acontecer um ponto, né? Com essa pandemia, já não sei. Exatamente. E de lá para cá, desde que o Denis criou, todo ano o grupo de ex-alunos se reúne em Pelotas, Osório, Florianópolis e Porto Alegre. A gente alterna esses locais. E foi vindo mais gente. E o que é interessante nesse grupo, e quando eles fazem o encontro, é a questão emocional desse encontro. A questão emocional desse encontro é assim, para quem vai, a Janete tem ido, ela sabe do que eu estou falando. Há momentos que eles param tudo e o Zé Milton está dizendo que a ideia foi do Volney Lisboa ao PDF. Desculpe, Volney, o Volney deu a ideia ao PDF, que a gente chama, é o Paulo Denis Faria. E tem um momento que eles se reúnem e eles jogam imagens da escola e cantam o hino antigo da ETP. Naquele momento, a maioria põe a mão no peito, assim, numa reverência tão séria, e a Janete sabe do que eu estou falando, da emoção deles, eles choram, eles se emocionam, eles têm um amor por essa instituição que eu nunca vi igual, gente. E eu vejo os netos deles fazendo a mesma coisa, os pirralhinhos toca o hino para todo mundo, é como se fosse a Inglaterra, põe a mão no peito e fica tocando o hino, sabe? Que a gente vê em filme, eles param e vão ouvir o hino. E depois cantam juntos, né, Lígia? E cantam juntos. E depois a gente faz um momento assim, quem é que se formou em 60? 61, 62. É óbvio que a cada ano nós estamos avançando os anos, né? Porque eu estou no encontro desde o 2º ou 3º, né? Então, a gente já perdeu muitos pelo caminho, e esse ano passado a gente perdeu o PDF, né? Que era o cara que aglutinava muita gente, mas deixou no lugar o Hércio, o Chico e outros tantos que continuam aglutinando esse povo. E junto com esse encontro dos ex-alunos, eu criei uma página no Facebook, que é ETP, ETFP, ETFPEL, Cefet ou IFSU, não importa a sigla, é um só coração. Esse é o nome da página, E hoje nós já temos mais de 4.000 ex-alunos ali. E voltando ao encontro dos ex-alunos, que o Antônio falou, deu um oi da Colômbia, eu já fui a encontros que o Antônio veio com a família de ônibus, né, da Colômbia, da Bolívia. Veio da Bolívia, de ônibus com a família para participar do encontro. E quando o encontro é em Pelotas e é na nossa instituição, parece que a emoção deles triplica, né? Porque eles vão achar a bandeira da ITP, aquela antiga que está caindo os pedaços, pobrezinha, está lá no memorial, bem protegida, e a gente entrega para eles hastearem, e aquilo é como se fosse... Eu não sei explicar a emoção desse povo. Eu só sei que eles me contagiam com esse amor pela instituição. Fora o grupo... Só um registro. Porque
na escola, quando os alunos se formavam, já tinham CIE, e que colocava os alunos em diversas regiões do país. Então, tu vai encontrar alunos da escola que estão em Santa Catarina, no Paraná, em outros estados da federação. Então, espalhou o nome da escola em grande parte do país, e até no exterior. E quando eles vêm para Pelotas, eles ficam realmente com saudades de verificar, de olhar lá, onde eles se formaram na época dos cursos técnicos, e isso é muito importante para eles. Mas tinha todo um sistema, praticamente, antes dos alunos formados, a empresa já fazia pesquisa para levar os alunos para fora de Pelotas. Eu sei que tem empresária de Pelotas que não gostava muito disso, mas o problema é a lei do mercado. Então, a alternativa qual é? Sair de Pelotas, mais oportunidade profissional, então tu vai encontrar em diversas regiões, como já disse há pouco. Certo? Ok. O Gilfredo foi um grande aglutinador disso, né, Rolf? Na época da coordenação do CIE, a gente sabe, né, que os nossos alunos se formavam, vinham empresas de fora, Itaipu levou muita gente, né, Embratel, mas Itaipu, eu lembro que a Petrobras, e eu lembro que o CIE, naquela época, o Gilfredo, foi um cara que teve grande importância no desenvolvimento, e isso é importante dizer. As pessoas esquecem daquelas pessoas que passaram por ali e que realmente solidificaram essa instituição. E se essa instituição tem um nome lá fora, não é só porque ela tinha um ensino de qualidade, foi reconhecida, mas também tiveram pessoas como o Gilfredo, que recebiam os empresários, que recebia na casa dele, não deixava os caras terem nenhuma despesa, e ele recebia com muito carinho, com muito profissionalismo, e colocava, né, os nossos alunos frente a frente com esses empresários. Então, é muito importante dizer, as pessoas esquecem dessas pessoas, esquecem de pessoas-chave dentro dessa instituição. Eu acho que todos que passaram por ali, eu tive a oportunidade de conhecer profissionais fantásticos, e é como diz a Janete, porque existem algumas pessoas que são malandras, colocam todos no mesmo balaio, mas eu conheci pessoas que fizeram essa instituição, e não dá para dizer hoje, porque eu fiz isso no IFSUL, não, tem que lembrar quem começou lá a ITP, quem trabalhou, quem ralou, quem não tinha condições, né? Então, e o Gilfredo é um deles. E eu faço questão de dizer o nome do Gilfredo aqui, porque eu acho que ele é um cara que muitas vezes não foi valorizado na atualidade por essas questões dele. Eu lembro que uma vez eu estava no Rio com a minha família e fomos colocar o carro numa garagem lá no prédio que a gente alugava o apartamento, e um rapaz olhou para o nosso carro e viu o meu adesivo, ETP. E ele me chamou e disse assim, tu é da ITP? Eu disse, sou. Ele disse, por favor, me dá notícia do professor Gilfredo. Eu disse, tu conhece? Muito. Se eu estou hoje na Petrobras, eu agradeço a articulação da instituição através do Gilfredo, que eu estou aqui. Então, eu acho que tudo isso é importante dizer, é importante salientar, e isso faz parte também de quando eu falo do grupo de ex-alunos, porque esses ex-alunos, eles falam muito dos professores. Essa semana eu estava acompanhando ali o grupo, e eles pediram para colocar quem eram os professores de educação física que o pessoal lembrava, entendeu? E eles foram lembrando do Liberato, do Gaia, da Terezinha, da Thelma, de toda essa gente. Então, às vezes, me parece que é preciso olhar para esse grupo de ex-alunos para que a gente realmente continue dando valor para aqueles que já passaram pela nossa instituição. Não, assim, falou com o Gilfredo, né, eu fui colega dele, né, eu acho que ele é um ícone, principalmente na criação do serviço de integração escola-empresa em todo o país. Tá? Mas não diferente dele, vocês dois aí. Eu só queria fazer um registro. Quer dizer, a escola chegou na posição, hoje o IFSUL, graças ao conjunto do grupo, não é de um A, B ou C,
é de um conjunto, todos eles vestiam a camiseta da instituição e faziam a instituição funcionar, como hoje ainda fazem. Então, o nome da instituição se projetou no país ou no exterior graças a uma equipe de trabalho, um conjunto, que havia uma perfeita integração, perfeita não digo, mas ótima integração, e todos faziam a sua parte para que, na época, a escola se projetasse nacionalmente. É apenas esse registro. Não é de um A ou B ou C, é de grupo, é de pessoas que vestiram a camiseta e fizeram a escola. Primeiro foi o Getúlio que inaugurou, né? É verdade. Não, mas é importante. O Gilfredo vai ser um dos nossos entrevistados. Espero que ele consiga operar com a tecnologia. Talvez ele tenha que pedir ajuda para alguém, porque ele tem uma certa dificuldade, mas com as palavras ele é perfeito, faz poesias, emociona a gente. Agora eu vejo que eu fico lembrando, né, dessas pessoas e lembrando assim da importância que cada um teve. Eu digo, para chegar nos degraus onde a gente está, quantos degraus já foram colocados antes pelas pessoas, e eu acho que as pessoas têm que reconhecer mesmo quem veio antes de ti, para poder tu poderes fazer hoje do jeito que é, né? Então, reconhecendo o trabalho de todos que já passaram, e agora falando também do grupo de ex-alunos, lembro dos 75 anos do campus, que foi no ano retrasado, aqui em Pelotas. Nós tivemos mais de 400 pessoas almoçando, né, lá no saguão, que até o nosso TTG que fez um almoço ali para todo mundo. Foi um momento assim excepcional. E dentro do grupo dos ex-alunos, lembrar do nosso poçante, que nós, inclusive, botamos ele na mesa das autoridades, e foi uma coisa muito bacana. Eu, quando olho o poçante, me emociono, porque, assim, embora tenha se perdido as festas de ex-alunos, quando eu me formei em 81, sempre a cada ano se fazia o famoso pucheiro, né, que passavam a noite cozinhando ali na associação, e no outro dia a gente não precisava reservar antes, chegava, qualquer coisa, botava um pouquinho mais de água e um pão a mais, e a gente se reunia. Depois teve uma época que se perdeu, acho que foi, não sei em que década de 90, foi um momento assim, que foi um momento difícil também da história, em termos de mundo, o plano Collor, aquela coisa lá, foi uma coisa que distanciou um pouco. E depois se reuniram de novo, né, com esse grupo. Eu tenho participado junto com eles e tem sido momentos contagiantes de emoção e da gente saber histórias e ver o carinho com que se cumprimentam, porque são pessoas que se amam, se gostam, né? Até porque também a maioria são formados na época que se passava bastante tempo na escola, do internato, estudando de manhã e de tarde, faziam primeiro alguns cursos iniciais, depois o curso técnico. Então, quanto mais tempo a gente fica junto, se conhece, acaba se curtindo mais, né? Hoje, às vezes, quando passa tudo rapidinho, daí não aprende a isso aí. Mas, bueno, eu tenho uma outra coisa assim que eu quero falar, que é importante, eu acho, né? E o nosso tempo já está quase, porque a gente vai falando e o tempo vai passando, né? Mas hoje tem um trabalho que já não é de hoje, mas vem acontecendo há algum tempo, que a Lígia tem tomado à frente, que é um trabalho que também me é caro, embora eu nunca tenha estado perto, mas lembro que quando começou esse trabalho eu ainda estava na gestão e ele era só lá para o Nordeste, ainda junto à equipe lá, também já tinha feito alguns argumentos que em Pelotas também tinha necessidade desse trabalho, que é o Mulheres 1000, é o trabalho, né, com tantos projetos. Eu gostaria que a Lígia conversasse um pouquinho sobre esse projeto, né, e a quem ele atende, e o carinho todo que ela tem nessa batalha em defesa do projeto do Mulheres 1000. O projeto Mulheres 1000 é a menina dos meus olhos. Eu acho que de todos esses anos que eu trabalhei na instituição, esse é o projeto que eu mais me apaixonei. Esse projeto nasceu no governo Lula ainda, né, para mulheres em situação de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade, com uma metodologia toda própria, que é uma metodologia que primeiro levanta a autoestima delas, atende, conversa,
é um trabalho que eu acho que essa metodologia, inclusive, deveria ser utilizada na EJA, como um todo, em qualquer município. Porque ela cuida da mulher desde a hora que ela entra na escola até a hora que ela sai, então não é só capacitar. Em 2013, antes, quando estava na gestão, como tu disseste, ele estava só no Nordeste, ele foi um projeto piloto do Nordeste. Em 2013, o Rafael Leitz, que era diretor da DIRPEX, e ele trouxe, apresentou para nós ali, e a gente abraçou esse projeto. O nosso piloto foi feito, me lembro, pela Cláudia Leitz, que pela Vanessa e por mim, e nós começamos a atender Piratini e Pelotas. O que tem de diferencial nesse projeto? Que começou lá, se manteve no governo Dilma, ele era totalmente de voluntariado. Era um projeto em que as pessoas se voluntariavam para trabalhar, e isso já fazia uma grande diferença. Quando no governo Dilma resolveram passar esse projeto para o Pronatec, ele começou a perder um pouco da sua caracterização, porque os professores que trabalham têm que ser capacitados, eles têm que receber uma capacitação de como é que a gente trabalha. Para se ter uma ideia, a instituição tem que ter o que chama de escritório de acesso, onde nós temos pedagogo, psicopedagogo, alguém do direito, temos psicólogo, que fica durante todas as aulas à disposição para ouvir essas pessoas com seus problemas. E agora, em 2018, quando o governo acabou com esse recurso, o Instituto abriu um edital e nós chamamos de programa Mulheres 1000, Ana Terra. Todo mundo buscava um nome forte, né, de uma mulher forte, e aí a Pró-Reitoria de Extensão colocou o nome de Ana Terra. E, para mim, como experiência, nessa luta toda, talvez a turma de 2018 tenha sido realmente uma turma muito especial. Durante muitos anos a gente lutou, e lembro muito bem que na gestão do Marcelo Bender, ele foi um dos caras que mais nos ajudou no Brasil, e não só nós aqui de Pelotas, a lutar para que o governo de novo injetasse recursos nesse programa que fazia tanta diferença na vida dessas mulheres. E criou, ele à época era presidente do CONIF, e ele criou um comitê nacional, onde eu era coordenadora, e mais 5 estados, 5 regiões trabalhavam. Durante esse período, a gente capacitou outros profissionais em Brasília, participou do comitê. Então, é uma luta que não é só daqui de Pelotas. Nós fizemos um grupo muito grande no Brasil que se abraçou esse projeto. Infelizmente, não está indo à frente. Acho difícil que esse governo injete recursos novamente. Mas eu só queria dizer, para concluir do Mulheres 1000, que o ano de 2018 a gente teve 120 pessoas inscritas. E nós só tínhamos 36 vagas. 36 porque o Carlos ainda nos deu mais algumas bolsas com recursos do campus. Além do recurso do edital da Pró-Reitoria de Extensão, convencemos o Carlos a nos dar mais vagas. E nós abrimos para mulheres, para trans, para travestis, e tivemos 120 pessoas inscritas. Foi um período que a equipe de voluntários que trabalhou sofreu muito, né? E eu digo a equipe de voluntários, porque essa turma foi feita, na grande maioria, com amigos dos meus filhos que se formaram e que chegaram e pediram para trabalhar. Então, ele foi feito com muita gente de fora do campus, muitos profissionais de fora do campus que foram trabalhar. E selecionamos 36 mulheres e ficamos durante os 3 meses atendendo diariamente essas mulheres, capacitando, mas ao mesmo tempo ouvindo os problemas, encaminhando para psicólogo. E essa é a diferença, Janete, do Mulheres 1000, é que ele não capacita, ele não está preocupado apenas em oferecer um certificado que talvez vá para uma gaveta. A gente tem uma metodologia específica que é acolher essas pessoas de extrema vulnerabilidade social, emocional, e oferecer para elas, além do que elas aprendem em sala de aula, todo um contexto que faz com que elas desenvolvam mais a sua autoestima e elas realmente são diferentes desses cursos. Então, Mulheres 1000 é, sim, a menina dos meus olhos. Tomara que o governo retome isso. Uma pena que não tenha retomado. Queria apenas deixar também observei aí o registro do professor João Augusto de Moraes, que durante muitos anos foi vice-diretor da escola,
E diversas vezes eu viajei com ele a Brasília para resolver assuntos da instituição, não podia deixar de registrar. E o professor Carlos Alberto Matos Soares, que é professor de Eletrotec, também foi coordenador de planejamento da instituição. Então, são registros que a gente não pode esquecer, certo? O Issauriaga aí acabou de colocar o nome do Carlos Alberto para a gente lembrar. Mas o Carlos Alberto, acho que também passou pela direção naquela época que o João Manuel esteve na CETEC, se eu estou bem lembrado. Não, ele era da Coplan. Não, ele era, mas eu acho que... Não, é que quando o João Manuel esteve em Brasília, quem ocupou a direção foi eu. Foi todo o tempo o senhor? Não chegou o Carlinhos? O Carlinhos estava na coordenadoria de planejamento da instituição. Eu trabalhei com ele na Coplan. Tu trabalhou com o Rubens também, né? Com o Rubens, sim. Os chefes eram o Carlinhos e o Rubens. Eu trabalhei com os Carlinhos e Rubens e o Engenheiro Cunha na fiscalização de obras. Isso. Eu trabalhei nos projetos, e aí o engenheiro Cunha, falecido ano passado, era quem era o responsável técnico por todos os projetos da instituição. Eu acho que o Leonir, o Cunha, ele foi da engenheiro não só nesse período, como no período, eu acho que quando foi a Beatriz e quando foi o Zé Cruz da Coplan, não foi, Rolf? Ele foi muitos anos. Ele, na realidade, ele era das obras, etc. Ele fazia a fiscalização dessas obras. Desde a década de 70, para que eu me lembro, o engenheiro Cunha era fiscalizador. E os engenheiros não... As empresas contratadas, chegava o doutor Cunha, todos os detalhes, observava tudo, tremiam. Ele era muito bom. Calculista, etc., de observar que as coisas fossem bem feitas. Mas de tremer não é só ele, né? Porque eu tremia quando eu tinha que ir na sala do Rolf, né, gente? Eu tremia. Por quê? Eu morria de medo do Rolf. Eu achava ele a pessoa mais séria, mais fechada, mais sisuda da escola. Eu tinha um medo dele que vocês não têm noção. Aí depois eu fui começar a conversar com ele e vi que era bobagem. Ah, tá. Eu sempre tive de portas abertas. Com certeza, eu era medo mesmo. Mas o seu Rolf era uma pessoa séria, era muito séria, assim. Era muito sério, não era, Chico? Não dava um certo receio da gente chegar assim? Ainda mais eu, que sempre fui espaçosa, entendeu? Não. Eu já chego gritando, então eu tinha que me conter. Mas depois, conversando com ele, era mais fácil. Mas no início, assim, até porque as pessoas diziam, vai lá na sala do Dr. Rolf, era como chamava, ele não gostava, realmente não gostava. Mas vai lá, pega tal documento. E eu dizia, meu Deus, eu tenho um medo de ir lá, porque ele era uma das pessoas muito sérias, assim, depois com o tempo a gente foi. Não, é legal, Rolf, não te preocupa. São águas passadas, é lá do tempo da ITP. ETP. Não, mas eu sempre procurei, claro, não foi muito mais objetivo assim nas coisas, né? Então era sério. Era muito profissional, muito profissional. Aí isso aí, falou tudo. Então, o profissional era competente, né? Muito. Hein? Agora eu fiquei lembrando aqui, Chico, não lembro da cara dele quando ele pegou a primeira greve. Eu estou tentando lembrar. Eu também não lembro. Eu segurei. 70, foi a primeira greve da escola, falei já no início, 77 dias de greve. E aí tinha, até posso falar, tinha o pessoal mais da direita, pessoal da esquerda, pessoal do centro. Cada um dizia uma coisa. Eu administrei aquilo, aí veio o comando de greve na minha sala ali, que estava na direção. Eu digo, vamos para o diálogo. Vamos evitar o piquete aí na frente, que amanhã vocês vão estar tudo na sala dos professores, nas salas, porque o objetivo é nacional, era um problema, não da escola, era um problema de todo o país, de todas as instituições.
Então, por que vou fazer piquete? Então, não teve piquete na escola. Foi através do diálogo, viu, mantive o diálogo. Eu não estou dizendo que não era do diálogo. Eu disse para o Brongar, perguntei se ele lembrava como é que tu reagiu naquela época, porque eu não lembro realmente. Não estou dizendo que não era diálogo. É que eu queria lembrar de como tu trabalhou e eu não lembrava desse detalhe. Para mim, a primeira greve tinha sido com Platão. Não. Foi a primeira greve. Não, do Platão não teve greve. Platão não teve. Foi uma greve de 77 dias. Que Platão até teve greve. Foi greve. Mas eu já vinha com experiência, tinha passado por uma de 90 dias na Universidade Federal, o que vocês acham? Então, o problema era conduzir politicamente, dialogando com as diversas correntes, porque vocês sempre têm posições A, ou B ou C. Tem que ouvir todos. Numa greve você tem que dialogar. Não adianta fazer confronto. Confronto acaba tudo mal. Certo? Então, a greve, eu acho que é conduzir dentro do possível, tem grandes problemas. Eles até, quando eu saí de serviço público, a maioria veio lá dos líderes, vieram até no meu jantar de despedida. Então, significa que não foi tão mal assim. Não foi. O Paulo Eugênio está aí pela terceira vez colocando que foi o melhor administrador que ele já trabalhou. Tá. Tu me achava tão... que assustava falar comigo, eu já vou... Esse, Lito. Eu assustaria, então, por quê? Sem nenhuma razão. Não é. Por favor, deixa eu esclarecer antes que essa live fique com uma dúvida. É que o Brongar vai entender o que eu estou dizendo, porque o Brongar era meu colega na época. Sempre foi extremamente gentil com todo mundo, mas sempre foi uma pessoa muito séria. Dificilmente sorria, tu era extremamente profissional, competente, e a gente que estava entrando tinha medo, né? Porque a gente estava acostumado com o quê? Com o Chico Guimarães. Vê bem, o Chico Guimarães a gente aprontava todas, né, Chico? O Chico era, sabe, um bom vivan. E aí, não tem nada de medo da pessoa, a gente tinha receio, porque eu mesma era muito espaçosa, então eu chegava na tua sala assim, boa tarde, como é que vai o senhor? Nesse nível, entendeu? Mas nada contra, Rolf, tu sempre foi nota 10, e um gentleman. Tudo bem, tudo bem. Estou explicada? Tá. Eu posso dizer mais uma coisa? O tal de doutor que inventaram lá foi uma situação, uma visita do inspetor-geral de finanças do MEC na escola, e com um assessor. E aí, na sala o diretor era o Dr. Bonar, eles levantaram uma série de questões. Aí o assessor estava meio perdido. Aí o doutor Rômulo Sul Gonçalves, me lembro até hoje, chegou e disse, tu vai ter que ficar em Pelotas, pegar umas aulas do Rolf aí, porque assim tu não dá para ser meu assessor. Pô, pior que ele disse assim, aberto, que até meio chateado, não. E aí o doutor Bonar inventou a história do doutor que está se falando, não sou doutor nenhum. Tá certo? Olha, o que ele brigou comigo para não chamar de Rolf, antes, né, Janete, que a gente conversou, ele disse, não me chama de Rolf, doutor Rolf. Esquece o doutor. Mas é engraçado, porque a gente passou uma vida inteira dentro da instituição contigo e esse nome tinha... todo mundo chamava assim, né? Então, imagina, era uma questão de muito respeito, não chamar. Não podia não chamar. Né? Eu entendo que tu não gosta, mas a gente passou anos dentro de uma instituição onde todo mundo se referia ao Rolf dessa maneira. Mas a origem foi essa reunião com uma cúpula do Ministério. E aí, então, o doutor Bonar disse, pô, então tu sabe mais coisa, então tu é doutor. E aí, não gosto. É que nem o doutor Bonar, né? Ninguém nunca chamou ele de professor Bonar. Tudo bem? Pegou? Hein? É que nem o doutor Bonar. Nunca ninguém chamou ele de professor Bonar, né? Doutor Bonar. Mas então, né, está chegando assim 1h30 já, né? Aí
passar para vocês aí, se tiverem mais algumas coisas para nos falarem aí. Já pode falar um encerramento e já dar uma boa noite também. Daí depois o Chico, daí eu vou anunciar quem é os da semana que vem, porque já passamos 1h30. Bom, então começo aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e lembrando dessas coisas. Me desculpem se eu não agradei a todo mundo com algumas coisas. Séries, me perdoa, viu? Mas eu tinha que contar aquela história. Janete, perdoa também. Não, brincando. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com essas pessoas. O Chico, que foi meu colega, inclusive de viagens, né? Então, para mim, é muito, muito bom estar aqui. Obrigado e boa noite a todo mundo. Bom, eu também vou agradecer a todos, da Lígia. Não precisava ter medo de mim no passado, mas agora já está tudo tranquilo. Brongar, da Janete. Eu agradeço essa oportunidade que tive agora de participar desse live. E, então, desejo boa noite a todos. Bom, também gostaria de dar boa noite à Lígia, ao seu Rolf aí. Agradecer a presença deles aí, estarem compartilhando conosco aí a sua vida, né? Tanto profissional quanto privada aí. Nosso muito obrigado, né? Por essas memórias que vocês trouxeram para a gente. Seguramente, né? Se não fosse a voz de vocês, muitas dessas coisas se perderiam e a gente não teria a oportunidade de lembrar e deixar registrado coisas tão importantes da construção da nossa escola, né? Da nossa querida escola técnica, que é um divisor de águas, né, na vida de tantas pessoas, transformou a vida dos estudantes, transformou a vida de profissionais e continua a fazer história, né, nos nossos corações, na instituição e na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul e por aí afora, em vários lugares do mundo, né, que a gente tem nossas pessoas. Os meus cachorros, eles participam da live também aqui, de vez em quando, alguém. Mas, então, eu só quero anunciar que na semana que vem, então, nós vamos ter a presença aqui de 2 professores do Campus Pelotas do Visconde da Graça, o nosso querido KVG. Vamos ter a Denise Lacerda e o Leonel Antunes. Então, vamos ter um pouco da história do KVG, o Leonel, que é um escritor, inclusive, de livros da história daquela instituição, né, que hoje é Campus do IFSU. E a Denise Lacerda também, que já tem um pouco de caminhada na parte de linguagem, porque a gente vai estar querendo variar o maior número de pessoas para a gente ouvir histórias diferentes e aquilo que eles têm de memória, né, em cada um desses campos. Então, obrigado mesmo por vocês terem aceitado, viu que nem doeu, né? Foi bom o papo, e a gente vai aos poucos recordando as coisas, né? E o Chico, nosso parceiro aqui, que é toda semana, essa semana, por assim dizer, a gente esteve junto quase todos os dias dessa semana, porque entre Consup, Assembleia do Sinasef, reunião de grupo e agora aqui essa live, nós tivemos todos os dias aí nos comunicando. E é sempre um prazer ouvir as histórias dessa nossa querida instituição, dando uma boa noite a todos e esperamos vocês, então, na próxima sexta-feira e nas outras que virão, nesse resgate de memórias na voz dos servidores. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.